Olá, boa noite a todos. Estava aqui vendo a celebração, agora após a celebração, resolvi partilhar um pouquinho sobre a palavra de hoje, sobre o evangelho do sábado, que é falar sobre o fariseu e o publicano. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia em seu peito dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas não o outro. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditando um pouquinho sobre essa palavra, a gente vê que o fariseu cumpria todas as normas, todas as leis, jejuava, orava, não cometia adultério, não roubava, não matava, e se orgulhava disso. E na sua oração ele dizia isso: Meu Deus, eu faço todas as coisas, jejuo, rezo, não sou adúltero, não roubo, não cometo adultério, e sou melhor que esse fariseu. Esse era o erro, e sou melhor que esse publicano. Esse era o erro do fariseu. O fariseu, por cumprir as leis, os mandamentos de Moisés, se achava melhor do que os outros. Se achava melhor, se achava mais digno, achava que aquilo ali seria a sua salvação, que aquilo ali lhe garantiria o céu. Já o publicano, humilde pecador, sabia que era pecador e reconhecia-se pecador. Fazia uma oração sincera com Deus. Dizia: Meu Deus, eu sou pecador, sou fraco, sou humilde na minha oração. Tu sabes tudo, conheces o meu coração, conheces a minha vida, mas tem compaixão de mim. Mas tem compaixão desse teu filho pecador. O fariseu orgulhava-se daquilo que ele fazia. O que é bom fazer as leis de Deus. Mas ele achava que somente aquilo ali garantiria a salvação para ele. Quando o publicano rasgava-se por inteiro, se humilhava diante de Deus, para que a sua oração chegasse aos céus. Muitas vezes a gente vive isso um pouco no nosso dia a dia como fariseu. Achamos porque vamos na missa, na igreja, confessamos, jejuamos, somos pregadores, ministros da música, ministros da Eucaristia, somos carismáticos, participamos da pastoral do dízimo, achamos que isso já nos garante o céu, quando esquecemos que o que nos garante o céu é o amor a Deus, é reconhecer-se pecador e reconhecer que Deus é Deus. O fariseu, por cumprir tudo aquelas as normas, achava que o céu estava garantido para ele. Já o publicano reconhecia-se pecador, reconhecia-se fraco, limitado, e tinha uma oração sincera com Deus. Reconhecia a sua pequenez e reconhecer assim a grandeza de Deus. E é isso que nós devemos trazer para o nosso dia a dia. Não buscar nos exaltar, mas buscar ser pequeno, ser humilde diante de Deus. Ter, assim como o publicano, uma oração sincera com Deus, sem máscaras, sem palavras bonitas, sem palavras difíceis, sem pensar naquilo que vai falar, mas ter uma intimidade com Deus. Reconhecer-se pecador, reconhecer-se limitado. Enquanto o fariseu rezava, ele se vangloriava, se glorificava daquilo que ele fazia. E ele dizia que ele era. Já o publicano não. Dizia que Deus era. Que Deus é aquele que é, aquele que salva, aquele que liberta. Por isso que possamos no nosso dia a dia buscar ser um pouco fariseu. Cumprir os mandamentos de Deus, cumprir as normas da igreja, ir à missa, jejuar, confessar, pagar o dízimo, mas que tenhamos uma oração de publicano, uma oração sincera, uma oração de intimidade com Deus, onde a gente não busca vangloriar-se daquilo que a gente faz, mas busca reconhecer-se pequeno, para que Deus seja exaltado. A oração que chega ao coração de Deus é a oração sincera, é a oração verdadeira, aquela que brota do íntimo do coração do pecador. Muitas vezes a gente podemos nos perguntar: por que a nossa oração não chega a Deus? Eu vou tanto à missa, vou ao grupo de oração, me confesso, rezo o texto, mas a minha oração não chega até Deus. Muitas vezes não chega nem ao telhado de nossas casas, porque estamos rezando como fariseu. Não estamos rezando com um coração sincero, um coração verdadeiro.
A oração que chega a Deus é a oração verdadeira, a oração sincera. A oração daquele que reconhece-se pequeno, reconhece a grandeza de Deus. É a oração daquele que reconhece que sem Deus nada pode fazer, que sem Deus nada pode viver. A oração sincera é aquela que chega ao coração de Deus. É daquele que brota, daquele que tem intimidade com Deus. Que mesmo diante de suas falhas, de suas fraquezas, de suas quedas, de seus pecados, rasga-se diante de Deus. Humilha-se, se prostra-se diante de Deus e Deus o exaltará. Porque diz aqui na palavra que quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. O fariseu se exaltava de tudo o que ele fazia, só não exaltava o principal, que era Deus. Já o publicano reconhecia-se pecador e exaltava o que mais importava, que era Deus. E nesse tempo de quarentena, nesse tempo que estamos dentro das nossas residências, que possamos olhar para dentro de nós, buscar ter esse encontro pessoal com Deus, um encontro verdadeiro. Buscar chegar ao íntimo de Deus, fazer uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração que chegue ao coração de Deus, uma oração que saia do nosso íntimo, sem máscaras, sem desculpas, sem inveja, sem orgulho, sem querer ser melhor do que os outros. Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que humilha será exaltado. E assim diz Jesus na palavra. Qual daqueles foi exaltado? O publicano, o de oração sincera, o pecador que rasgou-se e prostou-se diante de Deus. Por isso que nessa noite possamos refletir um pouquinho nessa palavra de Deus. Olhar para dentro de nós e como estamos vivendo como cristãos. Estamos vivendo como um fariseu que se exalta, eu faço isso, faço aquilo, então o céu está garantido. Ou somos como o publicano. Somos pecadores, fracos, limitados, mas com a graça de Deus somos mais. Com a graça de Deus chegaremos ao céu. Que possamos refletir e tomar todos os cuidados também de quarentena, não sair muito na rua, lavar a mão, ter higiene para que esse vírus possa ser contido. E que possamos clamar a Deus para que Deus possa estender a sua mão sobre todo o nosso país, sobre todos os doentes que estão nos hospitais, nas clínicas, que possam todos ser abençoados pela graça de Deus e que a vontade de Deus possa acontecer.